Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha, com o título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe este conteúdo para os irmãos aí da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição, para que possamos estudar juntos. A lição de hoje é a lição de número 9, e que traz o título Cuidado Mútuo na Comunidade Cristã. E que tem o texto base em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 ao 10, e que nós estaremos lendo aqui neste momento para a introdução da nossa lição. E o texto, ele nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bem, irmãos, o objetivo dessa lição dessa semana é de que, ao final deste estudo, nós possamos aprender sobre como podemos ajudar os irmãos que cometem algum delito. E a importância também da lei da semeadura, entendendo o tempo da colheita espiritual. Mas, antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Márcia Soares. Ela é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Lindo, que fica lá em Seropédica, na Baixada Fluminense. Meus cumprimentos também vai para a Maísa Vineron. Ela é da Primeira Igreja Batista de Goitacazes, em Campos dos Goitacazes, no norte Fluminense. E um abraço vai aqui também para o pastor João, daquela igreja. Um abraço também vai para o Enéas Ribeiro. Ele é da Igreja Batista Jeová Shalom, em Saturnino, Praga. Quando você enviar aqui o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que você pertence. Bem, irmãos, quanto à lição desta semana, nós veremos que a passagem que nós lemos
oferece orientações essenciais para a vida cristã, abordando aí a responsabilidade mútua, os princípios da semeadura e colheita e também a importância da persistência no bem. Paulo, ele exorta os crentes da Galácia a viverem conforme os ensinamentos de Cristo, cuidando uns dos outros com amor e compaixão. No versículo inicial, Paulo ele destaca a necessidade de restaurar os irmãos que pecaram com humildade e gentileza. Ele usa a metáfora da semeadura e colheita para ilustrar que semear para o espírito resulta em vida eterna, enquanto semear para a carne leva para a corrupção. Paulo, ele encoraja os crentes a perseverarem no bem, prometendo uma colheita abundante no tempo certo. Senão, eles desistirem na caminhada. Essa passagem, ela inspira os seguidores de Cristo Jesus em sua fé e serviço ao próximo. Nós vimos no capítulo 5, Paulo falar de grande luta e guerra entre a questão da lei e também da graça. Ele agora expressa claramente o que é uma vida pelo Espírito ou uma vida que vai estar presa às obras da carne. Quando chegamos ao capítulo 6, o apóstolo faz aqui o fechamento da carta, falando sobre os resultados que a vida no Espírito produz no viver diário do cristão. Estudaremos, portanto, o amor que restaura o irmão caído, a colheita que faremos em virtude da nossa semeadura e a marca do verdadeiro cristão. Então, observaremos o bom senso, o tato, o equilíbrio na hora de que Paulo vai aí findar esta carta aos Gálatas. Há uma dedicação de maneira muito sensata e também extremamente equilibrada. Ele começa então com uma lista aqui. E inicialmente uma lista de recomendações. E nelas nós podemos sentir essa direção espiritual nítida. E é sobre esta questão que nós estaremos estudando a partir desta lição de hoje. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título Responsabilidade na comunidade cristã. Responsabilidade na comunidade cristã. Neste tópico, estaremos dando enfoque no texto de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Aqui buscaremos entender a responsabilidade que temos com a restauração do próximo. É bom que entendamos que a palavra responsabilidade refere-se, em um sentido comum, tudo aquilo que se diz respeito à condição, ou até mesmo à qualidade de alguém em ser responsável. É também o pressuposto que esse ser responsável ele tenha a capacidade de consciência quanto aos atos que ele pratica voluntariamente, ou seja, que consiga saber, antes de agir, as consequências de sua vontade. No final, a gente pode resumir que é a habilidade em dar respostas para todos os nossos atos praticados. Deste modo, no caso dos Gálatas, bem como o da igreja em si, a responsabilidade de curar aqueles que caem em algum delito ou desânimo da fé cristã, não é apenas do líder, do pastor, do missionário, do evangelista, do líder, qualquer que seja, mas de toda a comunidade cristã. O termo usado, falta, em grego, ele quer significar queda ao lado, deslize para o erro ou falta. Demonstra então que a importância
de nos mantermos sempre prontos a ajudar aqueles que estão ao nosso lado e que precisam do auxílio em relação aos cuidados com o próximo. As pessoas estão com problemas com relação às obras da carne. E essa pessoa é surpreendida em algum pecado. A ideia não é destruir esta pessoa, acabar com ela. A orientação que Paulo dá é de que, ao demonstrar que essa pessoa, mesmo sendo grande pecadora e culpada, ela necessita de restauração. Não podemos usar um espírito de censura ou crítica apenas, mas nós precisamos estender a mão para resgatar essa pessoa caída. Na visão de Paulo, a igreja é uma comunidade onde o amor precisa reinar. A ênfase aqui é no amor, no sentido horizontal, ou seja, o olhar de cuidado com o semelhante. Aqueles que foram resgatados por Cristo devem ter um espírito de amor e também de misericórdia, oferecendo sempre uma oportunidade para o recomeço na vida cristã do outro. A expressão "se alguém", ela é aplicada a qualquer membro do corpo de Cristo, da ovelha até o pastor. A conversão, ela não é imunidade ao pecado. O crente já nasceu de novo, pela palavra, mas a velha natureza ainda está nele. O aniquilamento da tendência pecaminosa só se dará na volta de Cristo. Assim, registra 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 53. A passagem de Gálatas, ela nos lembra que, em vez de julgar ou condenar, nós devemos buscar a restauração dos irmãos que pecaram. Isso reflete na essência do amor cristão, que busca o bem-estar espiritual e emocional dos outros. Paulo aqui, ele questiona a postura das pessoas de se sentirem superiores, principalmente quando procura fazer comparação com outra pessoa que nos parece, de alguma forma, em desvantagem conosco mesmo. Esse método é perverso. O que Paulo quer dizer é que nós devemos procurar nos colocar no lugar da outra pessoa, procurar entender a outra realidade, em vez de procurar fazer uma comparação para tentar nos iludirmos com uma pretensa superioridade. A comunidade, como um todo, possui responsabilidade de ajudar, de cooperar, de restaurar aos que pararam e também que caíram pelo caminho. O cuidado, o acolhimento com o próximo é um antídoto que fortalece os laços do amor e da comunhão, protegendo aquele indivíduo que, por algum motivo, ficou pelo caminho, a crescer espiritualmente. Levais as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Assim registra Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2. Ouvimos muito nesses dias que o homem, ele não é uma ilha, né? Creio que os atos humanos, né, atingem a todos, mas vale lembrar que o cristão, ele é guardião do seu irmão. É um soldado ferido na batalha, não pode ser abandonado pelo seu companheiro, que está do lado. Ele busca, de todas as formas, salvar a vida e restaurar as feridas, para que ele volte ao campo de batalha para combater juntos. Portanto, a lei de Cristo, ela exige restauração e não apenas o espírito de censura. Os atos de amor não são somente distribuir alimentos ou disponibilidade de bens materiais, mas também cuidar e se preocupar
com o semelhante, o irmão na fé. Quem corrige não deve ter o espírito de superioridade, mas reconhecer que é da mesma natureza daquele que fracassou. O irmão não caiu porque é inferior ou menos espiritual. Ao tentar restaurar o caído, devemos considerar que a vítima da queda poderia ter sido qualquer um de nós. No sentido de igualdade, reside o amor aí, que nos dá condições para levar as cargas uns dos outros. Precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cair em práticas semelhantes àquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Semear e Colher. Semear e colher. Neste tópico, nós estaremos dando aí enfoque ao texto de Gálatas, do capítulo 6, do versículo 6 ao 8. Aqui, Paulo ele faz um contraste entre o que se produz na carne e a frutificação no Espírito. A passagem ela oferece insights profundos sobre a dinâmica espiritual da semeadura e da colheita, em conceito fundamental na vida cristã. Nestes versículos, o apóstolo Paulo ele utiliza uma metáfora agrícola para transmitir verdades espirituais essenciais. A analogia ressoa com a experiência humana universal de plantar e colher. Detalhando aí a lei espiritual, com esse destaque de nossas ações que têm consequências. Tudo o que plantamos, nós colhemos. O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que ele plantou. Esta é a lei da causa e do efeito. Colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que nós semeamos. Uma árvore má não dá bons frutos. Em termos de quantidade, colhemos mais até do que semeamos. Há uma multiplicação na colheita. Desta forma, Paulo ele enfatiza a importância de semear para o Espírito, investindo em valores e práticas que são congruentes com os propósitos divinos. Quem semeia ventos, colhe tempestade. Querer subverter este princípio é tentar zombar de Deus. Paulo ele adverte sobre semear para a carne, o que leva à corrupção, à destruição espiritual. Esses versículos não apenas nos lembram da responsabilidade pessoal em nossa escolha e comportamento, mas também oferecem esperança, pois revelam que, se nós semearmos para o Espírito, colheremos a vida eterna. Paulo ele retorna os dois elementos citados em seus embates com os legalistas, quais sejam a carne e o Espírito. Semear para a carne significa dar condições para a velha natureza se expressar livremente, enquanto semear pelo Espírito ou no Espírito significa submeter-se ao Espírito Santo para que ele expresse as suas virtudes e poder como quer em nós. Explorar mais a fundo os versículos de Gálatas 6, de 6 a 8, nos convida a refletir sobre as nossas prioridades e ações diárias. Paulo, ele nos lembra que nossas decisões têm consequências espirituais significativas, assim como um agricultor cuidadoso, ele escolhe diligentemente as sementes que ele vai plantar. Devemos ser também
orientados em nossas escolhas e também nos nossos investimentos espirituais. Semear para o Espírito implica em dedicar tempo à oração, ao estudo da palavra, à prática do amor e à busca na santidade, enquanto semear para a carne envolve ceder às tentações do mundo e também ao diabo. A semeadura para a carne é feita no campo do modernismo. Pessoas que investem o seu dinheiro tão somente no seu bem-estar pessoal ou em coisas que lhes proporcione mero prazer mundano. Agem como se o reino de Deus não existisse. O semear na carne, ele produz a corrupção, como assim diz o texto, que é o afastamento definitivo de Deus na eternidade. Ao internalizarmos este princípio, somos desafiados a examinar as nossas motivações e também ações, buscando alinhar nossas vidas com os valores e propósitos do reino de Deus. O semear no Espírito tem relação com o mundo presente e também aquilo que está por vir. Isso aqui é muito comum, pautado na palavra de Deus. Ele usa o seu dinheiro na promoção de um bem-estar, de uma família, de sua família, mas também ele investe no reino de Deus e abençoa os pobres. A semeadura para o Espírito é que visa a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Produz a vida eterna, como registra Mateus 6, no versículo 33. Este texto de Gálatas é um convite para uma jornada de autoexame e também de transformação espiritual, na qual nós buscamos cada vez mais viver em conformidade com a vontade de Deus. A promessa de vida eterna nos inspira a perseverar na semeadura para o Espírito, inclusive confiando na fidelidade e na graça de Deus para sustentar e fortalecer nossos esforços. Essa jornada de semeadura e colheita é central para a vida cristã e nos conduz a uma experiência mais profunda no amor e na bondade do Senhor em nossas vidas. A semeadura da futura colheita pode ser positiva ou negativa. Podemos plantar sementes de ódio, de raiva, de rancor, de dores na alma e na vida das pessoas. Quando plantamos sementes de amor, fidelidade, paz e também harmonia, nós podemos colher grandes vitórias e frutos para a eternidade. Então, quem semeia para a carne, ou seja, quem obedece aos impulsos da carne e quem se deixa dominar por essas questões, vai colher apenas a destruição. O texto nos faz aí um convite para semearmos para o Espírito. Deste modo, vamos colher para a vida eterna. Em breve, vai se manifestar com certeza aí o resultado da nossa escolha do que semearmos. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, que traz o título Persistência no Bem. Persistência no Bem. Neste tópico, nós estaremos destacando o texto de Gálatas, do capítulo 6, nos versículos 9 e o versículo 10. Aqui, Paulo ele vai fazer uma reflexão à prática do bem. E encontramos no texto um convite à persistência e à generosidade na vida cristã. Esses versículos, eles encapsulam princípios aí fundamentais que permeiam a jornada espiritual dos crentes, oferecendo também orientação
e engajamento em meio aos desafios e às provocações que nós enfrentamos. Com respeito à prática do bem, devemos observar aqui 3 coisas que são essenciais. Primeiro, o tempo. Devemos fazer o bem sempre, em toda e qualquer oportunidade. Em segundo lugar, o alcance. Nosso amor deve estender-se a todas as pessoas e não apenas a um grupo seleto. E, em terceiro lugar, a prioridade, a família da fé, porém, sem esquecer os demais. Partindo desse pressuposto, vamos aqui, nós podemos ver neste texto de Gálatas, nessa escrita que o apóstolo Paulo faz, que é uma carta repleta de ensinamentos sobre a liberdade em Cristo e juntamente com a justificação pela fé e a vida no Espírito. Nesse contexto, os versículos 9 e 10 do capítulo 6 destacam como um lembrete poderoso da importância da perseverança e da prática do bem na vida do crente. O fazer o bem pode ir muito além de ajudar os domésticos da fé ou a família de Deus. O verdadeiro cristão é motivado pelo Espírito Santo à prática do amor sem fronteiras, com toda a liberdade que a vida cristã nos proporciona. O cristão, ele não pratica o bem por imposição, mas como fruto do Espírito Santo, que faz brotar na sua vida. O fazer o bem vem acompanhado com a exortação de não cansar em fazê-lo. Interessante essa linguagem, né? Porque tem gente que afirma que fazer o bem cansa, não é? Surpreendente, porque muitas vezes as pessoas fazem o mal demasiadamente e parece que não se cansam de o fazer. Mas fazer o bem é uma obra que exige uma perseverança. Então Paulo aqui, ele nos deixa um recado. Não descanse, não desanime e lembre-se, faça o bem a todos. Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele estava ciente dos desafios que os cristãos eles estavam enfrentando em suas jornadas de fé. Assim como nós, eles viviam em um mundo marcado pela adversidade, tentações e pressões externas. Diante dessas circunstâncias, a exortação, a perseverança, ela ressoa como um eco reconfortante, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que há uma promessa de recompensa para aqueles que permanecem firmes na fé. Não era porque havia pessoas carnais naquelas igrejas da Galácia, pessoas legalistas, que eles deveriam sair dando bordoadas nas cabeças daquelas pessoas. Paulo, ele orienta aqueles cristãos para fazerem o bem. Às vezes, você vai até dar uma palavra mais dura, vai ser menos cortês com uma pessoa. Isso se for motivado por um interesse de auxiliar aquela pessoa, de despertar aquela pessoa de uma situação muito complicada que ela está vivendo. Isso é benéfico? Pode ser positivo. Mas se caso a intenção é carnal, é prejudicar, é destruir, então as coisas estão fora dos propósitos paulinos. A imagem da semeadura e colheita que falamos anteriormente, usados por Paulo, ilustra o princípio espiritual. Assim como um agricultor cuida pacientemente no seu campo, devemos também semear bondade, amor, generosidade diariamente, mesmo sem ver os frutos imediatamente.
Assim, nós somos encorajados a perseverar, a confiar que no tempo certo colheremos uma safra abundante. Paulo, ele também destaca a importância da generosidade e do cuidado para com o próximo. Essas coisas boas devem ser feitas tanto dentro quanto fora da igreja. A Escritura ela estabelece o equilíbrio apropriado, como façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas nós devemos ter cuidado para não pularmos a primeira parte dessa frase, rápido demais. Os cristãos devem fazer algo bom para todos. O bem apenas começa em casa. Depois também sai se espalhando para todos. Isso é o que os amigos pagãos, eles consideravam, né, tão incomum sobre os primeiros cristãos. E tão atraente também. Eles não só cuidavam de suas próprias necessidades, mas também serviam às necessidades de todos os demais, as demais pessoas. Um dos exemplos que a igreja atual deve realmente seguir. Enquanto nos esforçamos para fazer o bem a todos, especialmente aos membros da família da fé, demonstramos o amor prático, inclusive que caracteriza aí os seguidores de Cristo. Essa ênfase na generosidade e na solidariedade com os outros reflete o coração de Deus e fortalece os laços de comunhão, de amor na comunidade cristã. Isso nos ensina aí uma preciosa lição. Avançar para o alvo na prática do bem não pode ser apenas aí uma realização humana. Precisamos da ajuda e do poder do Espírito Santo. A vontade humana pode cooperar, mas dependemos totalmente da terceira pessoa da Trindade. Paulo nos adverte que precisamos olhar para a eternidade e no tempo certo nós colheremos de nossos feitos de amor e também de graça. E neste caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 9ª lição deste terceiro trimestre da revista Palavra e Vida. A gente costuma ouvir que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Infelizmente, muitas vezes essa frase ela faz até sentido quando se toma aí conhecimento de erro de alguns irmãos e que muitos preferem comentar com outras pessoas e buscar aconselhar talvez. Mas Paulo, nessa lição, ele abordou um problema do pecado individual, inclusive explicando a responsabilidade de toda a igreja quanto a isso. Um cristão pode pecar sozinho, mas como ele faz parte do corpo de Cristo, o seu pecado ele afeta todo o grupo. A nossa reação aos pecados dos outros não deveria ser de pensar em como podemos livrar aquela pessoa da igreja, não. Mas buscar aquela pessoa. Na verdade, nós deveríamos ajudar os nossos irmãos e irmãs que são membros da comunhão do corpo de Cristo e que estão nessa situação. É uma responsabilidade nossa de ajudar quem se afastou da comunidade, não apenas do pastor, o diácono nessa responsabilidade, mas de todos os membros, de colaborar no resgate daquelas pessoas que estão perdidas. O cristão não pode se considerar superior. O amor nos motiva a ajudar os perdidos, pois somos todos iguais. Aquelas pessoas que cometeram qualquer deslize não devem ser desprezadas, não devem sofrer preconceitos, mas devem ser alvos do amor e da graça de Cristo.
e também refletindo assim o nosso amor. Cristo, ele clamou por perdão àqueles que estavam crucificando a ele naquele sofrimento de morte. Paulo, ele nos adverte que se alguém julga ser alguma coisa além ou superior, estão errados, porque tudo é pela graça e misericórdia de Deus. Tudo que temos e recebemos vem dele, e somente o seu amor nos mantém de pé. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Na primeira reflexão, você consegue pensar em épocas da sua vida em que a semeadura para a satisfação de sua natureza pecaminosa o obrigou a colher coisas ruins? Em segundo lugar nessa reflexão, quais são as boas ações necessárias para uma boa colheita com o Espírito Santo? Na terceira reflexão, nos pergunta que sobre ajudar ao próximo, você tem sentido desejo em sua vida? Bem, irmãos, na lição de hoje, nós podemos ver que o fruto do Espírito não compartilha com o fruto da carne. O homem guiado pela velha natureza não pode sentir a paz que Jesus oferece para nós. Nesse sentido, o que semeamos, colheremos. E dessa responsabilidade, ninguém tem como escapar. Não importa quem seja a pessoa. Outra questão é que nós devemos estar à altura do potencial que Deus nos deu. Nós seremos julgados com base em como satisfizemos as expectativas de Deus para nós. O perigo de nos compararmos aos outros é que nós podemos estar à frente ou atrás da vontade de Deus, o que é um grande perigo. Nós devemos saber onde é o nosso lugar dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Os cristãos, eles têm diferentes dons e habilidades. Não somos responsáveis por fazer tudo ou dar as mesmas contribuições que os outros. Nós somos responsáveis por realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí para o grupo de WhatsApp da sua igreja, para que mais pessoas possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, estaremos estudando a lição de número 10, que tem o título Semeando e Colhendo. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?